Bom dia. Bom dia. Deus é bom. Amém. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na terceira carta de João. Uma carta de um capítulo. Amém? Todos acharam? Terceira João. Terceira João. Diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunha do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores na verdade. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Amém. Obrigado porque o Senhor preparou este tempo. Obrigado porque o Senhor nos fez despertar esta manhã. Obrigado porque a tua palavra diz que a tua bondade e misericórdia se renovaram. E certamente elas nos seguirão por todo o dia de hoje. E eu peço a ti, Senhor, a tua graça, a tua unção, para repartir com os meus irmãos aquilo que o Senhor está falando ao meu coração, Pai. Senhor, eu peço a ti humildade e simplicidade para falar segundo o teu propósito, Senhor. Peço que o Senhor tire toda a inquietação, toda a euforia do nosso coração. Abra os nossos ouvidos, Pai, para estarmos sensíveis ao que o Senhor quer falar nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queria dar um tema para essa mensagem: servindo ao Senhor em amor. Interessante um texto aqui que me se destaca no versículo 6, quando eles dizem acerca de Gaio. As pessoas falaram à igreja a respeito desse seu amor. Hoje em dia, as pessoas gostam de falar sobre o amor, né? Mas qual tem sido o parâmetro desse amor? Gaio, como a gente vê no versículo 5, ele não só serviu ao Senhor com fidelidade, mas acima de tudo, em amor. E como é importante para nós, como discípulos de Cristo, andar por essas duas virtudes, fidelidade e amor. São duas características que precisam estar presentes no nosso dia a dia, como discípulos de Cristo. Fidelidade e amor. Porque elas demonstram a nossa compreensão do que é servir a Cristo. E, infelizmente, hoje em dia a gente vive numa cultura que tem deturpado a verdade e muitas vezes a gente cai no engano de ser fiel no servir ao Senhor, mas sem amor. Aí você pode dizer para mim, mas Chico, como isso? Amados, se a gente prestar atenção nas cartas do Apocalipse,
quando o Senhor Jesus manda dizer às igrejas, vocês se lembram o que o anjo de Deus, né, diz à igreja de Éfeso? Eles estavam sendo fiéis, eles estavam fazendo, mas sem amor. E interessante a palavra que o Senhor diz: vai, veja da onde tu caíste, volta, arrepende-te e volta. Então o Senhor não quer que a gente faça a obra dele sem amor. E nós às vezes caímos neste perigo de fazer as coisas do Senhor sem amor. E é tão profundo porque as pessoas pegam às vezes o texto de 1 Coríntios 13, né? E falam acerca do amor, mas vocês percebem que Paulo ele dá uma direção ali. Porque ele está dizendo que a gente pode fazer muitas coisas sem amor. Vocês se lembram do texto ou não? A gente pode ter o dom de profetizar, a gente pode distribuir todas as nossas posses aos pobres, entregar o nosso corpo a ser queimado, ser um mártir, mas se a gente não tiver amor... E interessante que ele fala que será como o sino que não... né? Que linda essa expressão, né? Você imagina aqui um sino, né? Você está ali chacoalhando o sino, mas o sino não soa. O sino não tem a expressão do que ele foi feito, porque um sino foi feito para soar, tocar. Mas se perde o sentido, ele fica... Vocês percebem? Que tremendo que Paulo está falando. Paulo está falando que para Deus o amor é a chave principal que Ele espera de nós. Como eu falei, a gente pode até fazer a obra, fazer o trabalho do Senhor, mas se a gente estiver sem amor, a gente vai estar debaixo da justiça. E Deus não quer que a gente ande assim, porque aí perde-se o valor. Então, a gente, em muitos aspectos, a gente pode ser fiel na obra, mas sem amor é vão. E aí, João, o apóstolo do amor, né, vem e mostra o testemunho de Gaio. Gaio servia com esta qualidade: fidelidade acompanhada pelo amor. Que testemunho maravilhoso! E não é um testemunho que chegou para Paulo pela boca de Gaio. É o testemunho que chegou para Paulo na boca de outras pessoas. E pessoas que foram desprezadas. Eu fiz questão de ler até o versículo 8 para a gente entender de quem que Paulo está falando. Paulo está falando aqui de pessoas que conheceram o Evangelho, né? Porque foi por causa do nome que saíram sem nada receber. As pessoas desprezaram, porque eles confessaram ao Senhor Jesus. Aí eles encontram Gaio e demonstram o amor do Pai. Que coisa maravilhosa. João está dando um grito aqui interessante. É muito bacana a gente estudar, né, a teologia de Paulo, mas também nós precisamos aprender da teologia de João. Porque a teologia de João é o amor, é o perdão. É o amor sem fingimento. E quando Paulo fala para Timóteo acerca desse amor, ele fala uma coisa interessante. Alguém pode ler para mim 1 Timóteo 6:11? Olha o ensino de Paulo em relação à obra, porque ele está determinando para Timóteo fazer a obra. Presta atenção o que ele diz para Timóteo. Quem pode ler? 1 Timóteo 6:11. Eu posso. Sim. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça,
A piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então você percebe? Ele está dizendo que o conceito da vida cristã, ele precisa fugir daquilo que o mundo ensina e ele precisa seguir o quê? Busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Aí, para um pouquinho e pensa, não precisa falar para mim, mas eu quero que você reflita. No dia a dia, lá no seu local onde você passa os seus maiores apertos, você tem andado em justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão? Mas deixa o Espírito Santo falar. Qual tem sido a nossa motivação para servir ao Senhor? Porque o Senhor nos chamou a todos a servir. A todos. Nenhum de nós está isento de servir a Ele. E o que me chamou a atenção, refletindo nesse texto, é que João está dizendo que para a gente se tornar útil na obra, nós precisamos demonstrar amor. E interessante que a qualidade útil é algo que é aproveitável, que é algo que é usável, né? Que tem uma serventia. Agora, e o que é inútil? Não tem serventia. Vocês percebem? Então, eu queria nessa manhã que a gente refletisse um pouco acerca do amor de Jesus. Aquele primeiro amor, como o anjo de Apocalipse chama a atenção da igreja de Éfeso. Porque às vezes a gente, no dia a dia, na dureza das coisas, na dureza do dia a dia, a gente vai fazendo as coisas, mas no ritmo que o mundo está nos imprimindo. E a gente perde o amor. E começa a fazer as coisas por fazer. Automático. E o Senhor nesta manhã está falando para mim e para você, para. Amém. Veja da onde, e vocês percebem uma expressão que o anjo falou? Veja da onde você caiu. Então perder o amor de Deus na obra é cair. Só que ele está falando, volta, sobe de novo e continua. Há um caminho de perfeição que o Senhor quer que a gente caminhe. E eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho melhor nisso, e tem um texto que Paulo está falando aos Romanos, eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Então, pensa bem, como o João diz, o nosso testemunho em amor é o selo do nosso compromisso com Jesus. Amém? Amém. Estamos juntos aí? Aqui Paulo começa a falar que o amor que a gente tem que dedicar às pessoas é o cumprimento do nosso chamado. Olha que interessante. Então, Romanos 13, a partir do verso 8, nós vamos ler. Porque se nós somos discípulos de Cristo, o amor precisa ser parte do nosso comportamento, do nosso dia a dia. Então ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto... Então ele já começa dizendo uma coisa aqui, nós estamos em débito. Amém? Amém. Nós estamos devendo amor. E aí ele continua, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a Lei. Pois isto, ele lê aqui a lei, né?
Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Esse e qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume a amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, se você quer andar na lei, o que cumpre a lei é o amor. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! A lei, ela é completa ou é cumprida no amor. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo está nos explicando que nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela tem como consequência o nosso relacionamento com o Senhor. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu amo. Quanto mais eu me aproximo num relacionamento íntimo com o Senhor, da minha vida começa a expressar amor. As minhas palavras são geradas em amor. A gente viu aqui dos versos 8 a 10, está se revelando a nós que a motivação primeira para o comportamento de um discípulo de Cristo é o amor. Queridos, se esse não tem sido o nosso comportamento, para. Alguma coisa está errada. Para. Você precisa rever os seus comportamentos. E é tão profundo aqui que Paulo expressa que, como discípulos de Cristo, a gente não pode dever nada a ninguém, somente o amor. Para quem que você está devendo amor? E o interessante é que Paulo fala aqui como que esse dever, o amor, é como um imposto devido, né? Nós estamos em época de imposto de renda, né? Então alguns têm a restituir, mas outros têm a pagar. Não é isso? Então o pensamento é exatamente esse. Há um imposto a ser pago. E esse imposto a ser pago é o amor. É o amor a ser pago, irmã. É o amor. Amém, queridos? Então, apenas quando o amor é a nossa motivação, é que a gente consegue cumprir a responsabilidade que o Senhor está nos dando. Quando a gente tem essa compreensão, que eu estou em débito. Por mais que eu faça, eu continuo em débito. E se a gente continuasse lendo a sequência aqui do versículo do capítulo 13, né, os versículos finais aqui estão falando acerca do fim dos tempos. E dá uma clareza que como a gente tem que se comportar. Porque ele diz assim, a partir do verso 11, né, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, nem impudícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Parece que essa palavra está nos perseguindo, né? Nós precisamos nos revestir. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais pela carne, no tocante às suas concupiscências. Amados, nós precisamos parar de ser dirigidos pela carne.
pelos desejos, pelas vontades carnais. Mas nós precisamos ser dirigidos pelo amor de Cristo. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O Senhor diz que nós não somos da noite, nós somos do dia. E como a gente fala em fazer a obra, em servir ao Senhor, a gente precisa entender que o Senhor está nos chamando para entender aquilo que está acontecendo. Porque Ele diz assim: digo isto a vós outros que conheceis o tempo. E já é hora de vos despertar. Então, há uma pergunta bem simples aqui. Nenhum de nós pode dizer que não sabemos o que vai acontecer. Todos nós temos ciência. Mas vocês percebem que precisa haver um despertamento? Se desperta, acorda. Acorda. E mais uma vez, Paulo está nos chamando à responsabilidade. E ao chamar essa responsabilidade, nós precisamos ter na nossa concepção, na nossa mente, que há um chamado, há uma obra a ser feita, há uma tarefa. E algo que faz parte dessa obra, dessa tarefa, é o nosso testemunho. Por isso eu quis destacar o testemunho de Gaio, porque eu percebo assim que o Senhor, Ele está olhando para mim e para você, e Ele está vendo o nosso testemunho. E nessa manhã Ele está dizendo para mim e para você: desperta. A hora vai chegando, desperta. Como está o teu testemunho? Como você tem andado? Pela carne ou pelo Espírito? Amados, isso é muito sério. Porque Ele diz aqui: andemos dignamente como em pleno dia. Então no dia, quem anda no dia, não tem orgia, não tem bebedice. Ah, Chico, mas é só um copo. Mas esse copo não vai te levar à dissolução? E se você está tomando o copo lá, toca o telefone e alguém falando assim: eu vou me matar. Qual é a sua construção mental para dar uma resposta a essa pessoa? Você vai falar pela dissolução ou você vai falar pelo Espírito? Amados, deixa o Espírito Santo falar. Acorda. Desperta. A gente não pertence a esse mundo e nem para o comportamento que este mundo determina. Nós não somos do mundo. Qual é o nosso comportamento? De Cristo. Então, o nosso comportamento tem que testemunhar o que está por vir. As coisas vindouras. Efésios 1, 21. Alguém pode ler? Efésios 1, 21. Fala uma coisa interessante. Efésios 1, 21 fala exatamente por que nós não pertencemos a este mundo. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Era vindoura. É esse o nosso comportamento. Não é o que o governo está determinando, não é o que as coisas do mundo estão determinando, mas há um governo celestial. E Ele governa as nossas vidas. Amém. A bandeira que está sobre mim é o amor. Efésios 21 fala que o nosso comportamento deve ser caracterizado pela era vindoura, o reino celestial. Então o nosso comportamento, ele deve ser
uma luz que mostra a volta de Cristo. O testemunho do Cordeiro. E se a gente prestar atenção, quando Paulo está falando aqui no versículo 12, ele usa uma forma para mostrar para a gente que algo precisa ser abandonado. Amados, deixa o Espírito Santo falar. Algo nas nossas vidas precisa ser abandonado. O que precisa ser abandonado? Versículo 12. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Para de pensar que aquilo que o mundo oferece tem coisa boa para nós. Não tem, é obra das trevas. Quando eu estou explicando a questão do mundo, os irmãos me entendem ou não? Amém. Amém. Porque se alguém não entendeu, eu quero explicar melhor. Porque eu acho que é importante a gente entender esse raciocínio. Porque há uma tendência, uma filosofia mundana que o mundo tenta expressar que quer determinar um estilo de vida. E Paulo está dizendo aqui que esse estilo de vida precisa ser abandonado, deixado. São obras das trevas. E nós precisamos nos revestir de Cristo. Amém. Amém. De quem nós temos nos revestido? Então, quando essa ordem ela é obedecida, a gente se torna vitorioso nas tentações. A gente consegue viver uma vida que é agradável a Deus. E a gente começa a produzir testemunho. Testemunho de vida. Então, quando a gente se reveste do Senhor, a gente vai, primeira coisa, não vamos mais satisfazer a nossa carne. Porque nós não podemos esquecer que 3 coisas militam contra o Espírito. Vocês se lembram? Quem que é? Quem que milita contra o Espírito? Satanás, né? A carne e o mundo. Nós precisamos trazer isso à mente. Porque se a gente tem a graça de Deus nas nossas vidas, a gente consegue expressar a primeira manifestação da graça de Deus na nossa vida. Sabe qual é? O perdão. Porque a gente tem a total compreensão que nós fomos perdoados. E se eu sou perdoado, eu sou um perdoador. Mas há um dito popular, né, que diz que o fraco não consegue perdoar. É só os fortes que conseguem perdoar. Posso dizer uma verdade para vocês aqui? O perdoar não é uma qualidade dos fortes, mas é uma qualidade dos remidos. Porque só em Cristo há o perdão. O amor sempre aponta para o perdão e restauração. Deus é amor. Por isso Ele está sempre pronto a perdoar. Amém. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. O Senhor não olhou para a nossa devassidão. Ele olhou para o seu Filho. E por amor ao seu Filho, Ele nos perdoou. Que coisa tremenda. Então, o versículo 10 aqui, eu penso que é uma chave hermenêutica para nós compreendermos o que Paulo está falando. Que ele diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei está no amor. Que coisa maravilhosa, né? Aí, se a gente entende então que o amor que é dedicado, ele não desiste, mas o amor dedicado persevera, tem um texto
assim, uma carta pastoral de Paulo que é tremenda. Abre comigo Tito. Os irmãos estão comigo? Amém. Estão entendendo? Senão eu repito. Que é importante a gente entender esse detalhe. Então nós estamos falando sobre o testemunho, e o nosso testemunho precisa ser sobre o amor. Amém. Então Paulo fala sobre Tito. Quem é Tito para Paulo? Então vamos lá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a... Sim, Tito 1:1. Tito está entre Timóteo e Hebreus. Achou? Vou repetir. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A quem? A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aí ele vem e fala uma palavra que muitos pegam e levam para um conceito de formação de presbíteros. Só que eu queria chamar a sua atenção aqui que essa palavra continua. Porque ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Estão comigo? Amém. Vírgula. Bem como, vírgula, em cada cidade constituísse presbíteros como te prescrevi. Então, posso fazer uma pergunta? O que precisa ser posto em ordem? O que resta pôr em ordem? O que vocês acham? Paulo está escrevendo para o seu filho amado, verdadeiro filho, Tito, e faz um apelo interessante para ele aqui. O que precisa ser colocado em ordem em Creta? O que vocês acham? Eu acho que é um amor. Amém? Alguém já parou para ver o que é a ilha de Creta? Alguém sabe me dizer? Eu fui pesquisar. Posso falar para vocês o que é a ilha de Creta? Tá. A ilha de Creta, de 260 quilômetros de comprimento, além de ser conhecida na Antiguidade, foi também muito mencionada no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, como terra dos filisteus, que era o nome de Caftor. Então você pode ver isso em Deuteronômio 2:23, Jeremias 4:7 e Amós 9:7. Por incrível que pareça, esses três textos é onde Deus está dando juízo, né? Então Creta, ela se situava em um ponto de cruzamento entre a Ásia, a África e a Europa. Ela estava num ponto estratégico. Então, política e geograficamente, Creta estava exposta a muitas influências. Influências que vinham da Europa, influências que vinham do Egito, influências que vinham da Líbia e de outras cidades.
Ela se achava num ponto favorável, pois ela era uma cadeia de várias ilhas que serviam como uma trampolim para se chegar a outros destinos. Então ela era um ponto muito estratégico. Os portos da ilha de Creta, eles eram muito importantes para que os navios atravessassem e chegar em outras regiões, geralmente paravam em Creta. E a gente tem uma história que a Bíblia narra de um navio importante que parou em Creta, né? Vocês se lembram ou não? Paulo, indo para Roma, parou na ilha de Creta. Atos 27 está citando esse texto, né? Porém, tem um detalhe que nós precisamos entender por que Paulo está falando que Tito precisava pôr as coisas em ordem. Vocês sabem de onde surgiu a palavra sincretismo? Se você for no buscador no Google, você vai ter uma surpresa. Depois eu te desafio a procurar. Sincretismos vem de uma palavra grega, sinkretimos, que quer dizer que os cretenses, que são essas cadeias de ilhas, se uniram contra outras populações. Então, sim, é juntar Cristimós, as ilhas de Creta. Sincretismo. Porém, havia uma coisa interessante em Creta, que elas faziam questão de ser cidades autônomas, sem influências. Porém, eles aceitavam todo e qualquer tipo de religião. Eles aceitavam tudo. Qualquer coisa. Então, nessa ilha, tinha toda a sorte de culto, religião, filosofia, linha de pensamento. Então, O mundo então virou Creta. Porque hoje é isso, né? sim. Exatamente. Porque se você pegar hoje, o que é o sincretismo? Se você fizer uma busca normal, sincretismo fala a confusão de várias religiões. Para quê? Vamos pegar aqui. Amados, deixa o Espírito Santo falar. Eu estou tentando ser bem simples. Olha, sincretismo. Religião. Fusão de diferentes doutrinas e cultos religiosos com a reinterpretação de seus elementos. Deixa o Espírito Santo falar. Isso aqui é uma busca simples no Google. Mas se você perguntar da onde surgiu o sincretismo, vai falar que veio da ilha de Creta. Depois você pesquisa e me fala. Mas por que você está falando tudo isso, Chico? Paulo está dizendo para Tito que as coisas precisam ser colocadas em ordem. Não é isso? Sim. Por esta causa eu te deixei em Creta. Por que Paulo deixou Tito? Verdadeiro filho segundo a fé comum. Prega o evangelho. Fala a verdade. Qual é o testemunho que a gente começou a ler de Gaio? Qual foi? Como que João fala de Gaio? Presbítero amado a Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço os votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sabendo, sobre modo alegre, pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade.
O que Paulo está mandando Tito colocar as coisas em ordem? Amado, deixa o Espírito Santo falar. O que eu preciso colocar em ordem a minha vida? Como está o meu culto ao Senhor? Como está a minha vida de dedicação ao Senhor? Como está o meu amor pela obra? Como está o meu testemunho diante do Senhor? Amados, isso é muito sério. Eu não posso falar que estou servindo ao Senhor se a minha vida não condiz ao chamado que o Senhor está me fazendo. Havia algo na vida das pessoas na ilha de Creta que precisava ser colocado em ordem. Os cretenses tinham ouvido o Evangelho, mas continuaram querendo andar segundo o Evangelho, mas nos costumes pagãos. E parece que nos nossos dias a gente tem entrado no erro de servir ao Senhor, mas trazendo para dentro da nossa casa, para dentro da nossa cultura, costumes pagãos. Deus não está nisso. Põe em ordem. Põe em ordem. Põe em ordem. As coisas na nossa vida precisam ser colocadas em ordem. As coisas na nossa vida precisam ser colocadas em ordem. Amém? Amém. Amém? Amém. Não senti força. Amém? Amém. Amados, o amor precisa ser restaurado, principalmente nos relacionamentos. Abre comigo 1 Pedro. Capítulo 1. Todos acharam? Amém. Verso 22 diz o quê? Pode ler. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Por que Pedro está insistindo em colocar atributos no amor? Alguém pode me responder? Vocês viram quantos atributos Paulo está colocando aí? Pedro. Perdão. Obrigado, Tânia. Pedro. Mas antes de colocar os atributos, o que precisa ser feito? Purificar. Coloca em ordem. Você só vai conseguir purificar se tiver as coisas em ordem. O Ademir sempre fala uma coisa interessante para mim, né? Que ele fala assim, você querer se purificar na carne, isso é pecado diante de Deus. A gente só consegue ser purificado pelo Espírito. Então, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente.
Porque nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O Antigo Testamento nos traz uma concepção do que é esse amor não fingido, né? Quando o autor de Provérbios fala assim, que o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10, 12. Então, a gente precisa entender um pouco o que Pedro está nos ensinando aqui. É muito importante isso. Porque quando Paulo escreve à igreja em Corinto, e ele fala, né, em 1 Coríntios lá, que é a máxima do amor, né? A carta de Corinto é uma carta tremenda, à igreja de Corinto, né? Mas nós precisamos entender um detalhe. Se você pegar todo o contexto da carta aos Coríntios, a gente vai ver que é uma carta dura, é ou não é? Cheia de exortação. Mas por que a gente precisa ser exortado? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente tem uma tendência natural a cair no erro, a cair no engano. Então o apóstolo está exortando. E qual que era o maior pecado que havia na igreja em Corinto? Havia partidarismo, havia cisões, havia, assim, ciúmes, contenda, mas acima de tudo o pecado era tolerado. Ao ponto de filho possuir a mãe, né? A mulher do pai, e era aceito na igreja. Vocês se lembram do texto? Eu acho muito interessante um outro texto, quando Paulo fala assim, que aquele que se une à prostituta passa a ter um só coração com ela. Está na carta de 1 Coríntios. Palavras duras. E a igreja tolerava isso. E o absurdo maior é que Paulo precisou defender o seu ministério. Por quê? Porque o pecado estava falando mais alto. E me parece que hoje a gente está na mesma situação. Parece que às vezes a gente tem que ficar usando da prerrogativa, porque o pecado está falando tão duramente que às vezes a gente está falando uma verdade e as pessoas estão nos questionando. Chico, mas isso não acontece. Como não? A gente prega tantas vezes, traz ensino, fala, e as pessoas insistem no erro. O que está acontecendo? Amados, eu quero ser sincero. Vocês não têm noção como eu estou temeroso ao falar essa palavra. Mas eu quero dizer para vocês, ouvir essa palavra e ficar indiferente, alguma coisa está errada. Paulo está falando, façam todas as coisas em amor. A primeira coisa em amor é a obediência. Eu obedeço porque eu amo. Eu obedeço porque eu amo e aquele que está ensinando me ama. E Paulo, coisa mais tremenda é que ele encerra a primeira carta aos Coríntios, dizendo assim, o meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Não é isso?
1 Coríntios 16, 24. O último versículo da carta. Ele sempre termina com uma palavra de bênção pastoral, né? Mas essa carta de 1 Coríntios, ele termina como? Diante de todo o ensino que ele deu na primeira carta aos Coríntios. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amados, esse é um amor que tem que permear os nossos relacionamentos. Amém. Como nós estamos caminhando, andando, segundo o chamado que nós temos recebido. O amor, ele tem que ser o árbitro, como a gente aprendeu outro dia atrás. A paz. E o amor, ele restaura os relacionamentos. Porque Paulo tinha uma total consciência do ensino de João, sabendo que o verdadeiro amor cobre uma multidão de pecados. Porque eles aprenderam que esse era o ensino do Antigo Testamento. Como eu li para vocês em Provérbios 10, 12. Mas por que há tanta resistência? Você já parou para pensar nisso? Nós precisamos entender. O que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. E eu queria concluir essa mensagem voltando ao texto que eu comecei, o testemunho de Gaio, e dizer para vocês que a terceira carta de João, a palavra-chave para a gente entender aquela carta é o testemunho. E o testemunho, a palavra testemunho no original é martírios. O que é martírio? Alguém sabe me dizer? Não ouvi. Martírio é? Morte. Morte, não é? Então vocês não concordam que algo precisa ser morto? Para que o Espírito de Cristo reine nas nossas vidas? A chave da carta de João, na terceira carta de João, ele está falando do testemunho. E o testemunho ali não significa somente aquilo que a gente diz, é mais como nós vivemos aquilo que nós estamos dizendo. Porque às vezes é bonito falar, né? Mas o melhor é as pessoas verem o que nós estamos falando. Gaio era visto. E João muito se alegrou porque chegou o testemunho de Gaio a ele. Que ele andava em verdade. E a verdade é o amor. Porque a verdade é Cristo. Então deixa eu dizer algo para você, para concluir, né? O amor de Cristo não é apenas para ser sentido, mas o amor de Cristo precisa ser declarado e vivido. As pessoas precisam ver em nossas vidas o amor de Cristo. Em ações, em gestos. Amém? Louvado seja o Senhor.